A McLaren está muito próxima de ganhar o Campeonato de Construtores pela primeira vez desde 1998. Isso porque o Lando Norris fez a pole position para o GP de Abu Dhabi e o Oscar Piastri vai largar em segundo. E ele já tem uma vantagem de 21 pontos em relação à Ferrari, que é a rival deles na disputa por esse campeonato. A McLaren está realmente andando melhor do que a Ferrari nesse final de semana e eles estão conseguindo fazer diferença principalmente nas curvas de média velocidade aqui do circuito de Yas Marina e mesmo perdendo um pouco nas retas, empatando ali nas curvas de baixa velocidade, o que é a grande surpresa desse final de semana, porque a Ferrari geralmente é muito melhor em curvas de baixa velocidade, eles conseguem no final de uma volta ter a vantagem em cima da Ferrari e em cima de todo o resto também. A terceira colocação no grid ficou com a Ferrari, com o Carlos Sainz, mas a outra Ferrari está lá atrás, a outra Ferrari do Charles Leclerc vai largar em penúltimo lugar. É possível que ele largue em último. Eu explico. O Charles Leclerc estava indo muito bem na classificação, mas ele teve uma volta deletada no final do Q2, então com isso a volta que ele tinha não era o suficiente para ele passar para o Q3, ele ficando lá no Q2, ele sabendo que já ia ter uma punição pela troca da bateria, de um dos componentes da unidade de potência dele, ele foi lá para trás, para 19º. Ele seria o último, mas tem mais gente com punição. O Franco Colapinto tem uma punição por 5 posições pela troca do câmbio, o Alex Albon também. Juntando todas as punições, o Leclerc ficou com a 19ª colocação no grid. Mas a Ferrari ainda está estudando a possibilidade de trocar tudo no motor para o Leclerc ter um motor novinho para a corrida e para poder atacar. Eles calculam que isso daria 5 ou 6 segundos a menos para ele no tempo da corrida inteira. Então eles estão avaliando se seria uma boa e se vale a pena, porque eles já estão 21 pontos atrás e estão vendo a McLaren dominando esse final de semana. Está muito difícil para a Ferrari, mas eles podem tentar um pouco de tudo aí para conseguir o título. Eles que também estão há muito tempo na fila, né? Desde 2008 não ganham um título de construtores, mas ficou difícil mesmo para a Ferrari depois dessa classificação. Uma outra disputa, essa disputa está bem mais apertada, é uma disputa pelo 6º lugar no Mundial de Equipes. Você pode pensar, é 6º lugar, não importa, é que é uma disputa entre equipes menores, com orçamento menor, e a diferença entre uma colocação e outra no campeonato é de 10 milhões de dólares mais ou menos, na divisão do bolo, de toda a grana que a Fórmula 1 faz com esse circo. A briga é entre a Alpine e a Haas, para eles vale muita coisa, esses 10 milhões fazem realmente diferença para essas equipes. No momento, a Alpine está 5 pontos na frente da Haas. E o Nico Hülkenberg fez uma classificação incrível pela Haas e colocou a Haas na 4ª colocação no grid. Mas ele levou uma punição, porque em um determinado momento ele ultrapassou o carro do Sainz e o carro do Gasly na saída do box, esse box aqui de Abu Dhabi que é dentro de um túnel. E especificamente para essa pista não pode fazer essa ultrapassagem na saída do box, a não ser que o carro da frente esteja com um problema óbvio. Eles estavam lentos na frente dele, mas isso não é um problema óbvio e ele foi punido com a perda de 3 posições no grid. Com isso, ele perde a 4ª colocação, vai para 7º lugar e o pior é que o Pierre Gasly sobe uma posição e vai para o 5º lugar no grid. Então, o Nico Hülkenberg vai largar atrás do Pierre Gasly, mesmo tendo ficado na frente dele na classificação. E com isso também o Max Verstappen ganha uma posição, ele vai largar em 4º lugar. Esse sábado também teve a sprint da Fórmula 2, a Fórmula 2 está nessa decisão eletrizante com o brasileiro Gabriel Bortoleto na liderança do campeonato e foi uma corrida muito positiva para o Gabriel. Ele entrou nessa corrida só com meio ponto na frente do Isaac Hadjar, que é o rival dele nessa disputa, e o Hadjar estava largando na frente dele. Já na largada, o Gabriel conseguiu passar o Hadjar teve um toque, inclusive, com o companheiro do Gabriel, o Kushmaini, e perdeu posições. Então o Gabriel conseguiu ir para frente e viu o rival dele indo para trás, saindo dos pontos e tendo que fazer uma corrida de recuperação. Gabriel foi passando 1 a 1, chegou até a 2ª colocação, então ele largou em 9º, né, essa corrida da sprint, que é o grid invertido, são as 10 primeiras posições da classificação
classificação invertidas, e ele saiu de nono e terminou em segundo, fez as ultrapassagens que tinha que fazer, foi seguro ali na largada, quando estava tudo meio confuso na frente dele, né? Quem já assistiu corrida da Fórmula 2 sabe como é que é. E depois fez um grande ritmo até o final da corrida e está bastante tranquilo. Eu não vou dizer que eu vi que ele estava comendo unha um pouco na entrevista depois dessa corrida, mas tudo está caminhando da maneira como ele gostaria que caminhasse. Ele sai da sprint com uma vantagem maior do que ele entrou. Ele achava mesmo até que, como o Hadjar ia largar na frente dele, que era possível que ele fosse para o domingo atrás do Hadjar nos pontos, mas sabendo que iria largar na frente na corrida do domingo, que é a corrida que dá mais pontos no final de semana. Isso não aconteceu, ele conseguiu ampliar a vantagem dele, agora ele está com 5,5 pontos na frente do Hadjar, mas são poucos pontos, né? Quando eu falo que está tudo se caminhando muito bem, por quê? O ritmo dele está bom, ele vai largar na segunda colocação na corrida principal, o Hadjar vai largar em quarto e o Hadjar parece bastante afoito nessa decisão, isso já tinha acontecido na última corrida também. O momento é mais do Gabriel, mas eu tenho certeza que lá no fundo da cabeça do Gabriel tem tudo o que aconteceu no domingo no Qatar. Ele estava liderando a corrida, teve um safety car virtual na hora errada para ele e ele acabou chegando em terceiro. Então, Fórmula 2, muita coisa pode acontecer, mas até os rivais dele estavam apontando ele como o grande favorito para essa disputa. Essa que é a temporada mais disputada da história da Fórmula 2. Hoje a gente teve o 18º, isso mesmo, 18º vencedor diferente nessa temporada da Fórmula 2. A corrida vai ser antes da corrida da Fórmula 1 e a corrida da Fórmula 1 começa às 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. Uau!